Olá, pessoal. Hoje vou responder a pergunta de uma querida que está sempre comigo e ela me falou bem assim: professora, gosto muito quando a senhora fala que é possível a gente não julgar e que tem um tal de um constatar que a senhora acha que esse é o caminho. Mas eu gostaria que a senhora explicasse um pouco melhor como que é isso, o que que é esse constatar, porque foi uma das primeiras vezes que eu ouvi sobre isso, né? E ela continua, né? Eu tenho em mim algo muito forte com relação a julgamento. Eu julgo muito, ela disse. Eu quero parar com isso, mas eu não dou conta. Então eu vou responder para ela, vou privar aqui o nome, né? Porque muitas pessoas também querem saber o que é isso. E até já digo a vocês que esse é um dos princípios sistêmicos que eu fui desenvolvendo ao longo da minha caminhada com as constelações familiares. De tanto nós olharmos para os clientes, para as histórias de amor que cada um traz, algumas mais cruéis, outras mais duras, outras não tão duras, questões com a mãe, questões com o pai, nós fomos desenvolvendo um jeito de contribuir com essas pessoas para que elas saltassem de onde elas estavam, nesses julgamentos tão fortes, tão profundos e que geram culpas. Sabe, os julgamentos, eles geram culpas em todas as pessoas. Além disso, nós fomos aprendendo também com a sistêmica de que quando nós julgamos, quando nós ficamos contrário a tudo aquilo, não abrimos para nada, nós também nos vinculamos naquilo que julgamos, né? E muitas vezes nós nos perdemos. Como diz uma outra querida que sempre está comigo, ela diz: porque às vezes eu me perco, eu estou julgando, eu estou constatando o que de fato eu estou fazendo. Mas ela disse: é muito difícil não julgar. E eu compreendo, né? Então, as histórias de amor, as constelações, toda a dinâmica que essa terapia nos envolveu, nós fomos construindo alguns princípios, a gente foi constatando mesmo questões que estão já com as possibilidades de nós criarmos movimentos dentro da família das constelações, né? Com a nossa família de origem, desculpa, com a nossa família de origem. Então, um dos princípios que nós, né, pegamos muito firme, e a gente até checou isso em formações, com as formações, com os alunos, mas de fato com muitas práticas de constelação, nós percebemos que todas as vezes que nós ajudamos alguém a contextualizar a sua origem, a contextualizar todas as mágoas que tem da mãe, toda a dor, né? E mágoas mesmo de coisas muito terríveis que tem do pai. Quando nós começamos a aplicar o ato de contextualizar, dava e cria mesmo uma oportunidade muito concreta para que a gente saia do julgamento pura e simplesmente. É trabalhoso? Claro que é trabalhoso. Simplesmente nós estamos habituados a fazer juízo de valor de alguém. É muito rápido em todos nós. Sabe que ninguém consegue se safar disso, né? De julgar. E também essa questão do julgamento moral, né? O julgamento moral, ele é uma prática nossa secular. Então, lidar com essa desconstrução foi necessário que a gente arrumasse um dispositivo, se assim eu posso chamar, não é? Então, comecei a perceber que quando a gente firmava bem o foco, o centramento, após olhar para toda aquela dor, nós conseguimos contextualizar, a gente diminuía muito o julgamento precoce que vinha com a família de origem ou com quem quer que seja, né? Até em questões de trabalho também. E a gente contextualizava imediatamente, nós começamos a perceber que era possível fazer constatações e não julgamentos. E é claro que levou um tempo até que nós definíssemos o que é uma constatação e o que é um julgamento. O julgamento, normalmente, ele vai fazer ruído.
né? Foram coisas também que eu chequei no campo, que eu trabalhei isso, informações, a gente praticou isso, exercitou para poder estar contando aqui que eu considero um princípio muito forte para nós aprendermos e aplicarmos, sabe? Então, quando eu contextualizo, eu tenho a chance de constatar. Então, eu constato. Exemplo, eu constato que meu pai foi um homem ou é um homem muito sisudo, muito para dentro, muito fechado, né? As pessoas dizem, meu pai é muito fechado. Quando nós vamos contextualizar essa situação do pai, quando criança, quando a criança mais velha, o nascimento, quando jovem, adolescência, né? Nós vamos descobrir que às vezes o pai nem teve essas fases. Já de criança já teve que saltar para ser adulto, por exemplo, né? Ele não pôde, essa etapa aí, ela ficou uma etapa que ela ficou enroscada lá, apagada, não é? Isso faz falta nas relações. Quando nós vamos enxergando, porque o contexto faz isso conosco, ele nos leva para enxergar além daquilo que eu vejo. E aí eu constato. Ah, então quer dizer que meu pai não é fechado. Meu pai tem uma dor muito grande lá, porque muito pequeno teve que assumir muitas responsabilidades. Isso é um dos exemplos, né, que me trazem muito. E aí o que vai acontecer então? Eu contextualizo, eu já começo a ter entendimentos. Eu já começo a compreender. E o que é compreender, né? Além daquilo que eu sei, da história que chegou para mim, do jeito que eu penso sobre meu pai, sobre a mãe, sobre meus irmãos, né? Às vezes eu escuto falar assim, ah, meu irmão é muito ignorante. O que é esse irmão é muito... Isso é um julgamento muito forte para um irmão, que às vezes é o mais velho, que foi o primeiro que chegou, que teve que abrir mão da escola, não pôde ir estudar, porque teve que ajudar o papai, ajudar a mamãe. Muitas vezes a mamãe ficou viúva. Ele quase que teve que assumir, né, numa uma idade muito pequena, ele teve que virar um esteio de família, né? Eu conheço muitas histórias assim, não é? Então, quando a gente vai entendendo, através do contexto, nós também vamos ampliando o olhar. O que é? Olhando além do que aquilo que eu vejo de primeira e imediatamente eu julgo. Porque o julgamento ele é precoce, né? O julgamento ele vem forte na nossa mente e às vezes quando a gente percebeu já julgou. O julgamento sempre ele vai deixar ruído, vai causar mal-estar. E quando nós vamos tendo consciência desse novo jeito que a gente pode estar na vida, nós nos sentimos mal quando a gente julga alguém, né? Se a gente tiver condições de dizer eu sinto muito e reavaliar, é rápido porque a gente não se vincula. Então, voltando. Então, ao invés de eu julgar precipitadamente, eu vou contextualizar. Então, eu vou trazendo o contexto, a história vai sendo contada. À medida que eu vou contextualizando, como eu não estou julgando, os elementos aparecem. E aí eu entendo, o segundo passo eu compreendo, aí quando eu compreendi, eu posso constatar. Aí eu constato sobre meu pai, constato sobre minha mãe, e aí eu não julguei. Esses elementos, eles vêm a partir desses passos, desses passos. E aqui quero colocar algo muito importante também. Como é importante utilizar o contexto para a gente mesmo. Porque às vezes a gente pega de um jeito conosco que provoca muito baixa estima. Às vezes nós entramos em situações de sintomas. Então, aprender também a contextualizar a nossa infância, aprender a contextualizar a nossa adolescência, a nossa juventude, o nosso período de escola. Contextualizar significa eu vou olhar para a história que se fez, eu vou olhar para a história que se faz presente, sem misturar as coisas, não é? Então, de repente, a gente contextualiza para os outros, também é hora da gente contextualizar para a gente. Por que eu tenho tanta, né? Alguém diz, por que eu tenho tanta dificuldade
com meu irmão ou com essa irmã? Por que que eu tenho dificuldade com matemática? Por que que eu tenho dificuldade em arrumar trabalho e permanecer no trabalho? Então, gente, sabe, o princípio do contexto para mim é uma grande alavanca para nós não julgarmos. A gente não, o julgamento ele fere, o julgamento é cruel, o julgamento ele tira a força, ó, de quem julga, porque vai fazer culpa, e de quem é julgado, porque não tem chance. A pessoa que é julgada precipitadamente, sem nós contextualizarmos a história e constatarmos o que aconteceu, a gente tirou toda a chance até de nós dizermos para a pessoa, olha, eu constato, eu posso, pelo contexto, eu constato que puxa vida, eu posso entender por que que você faz assim. Agora, tem algumas coisas que a gente também vai constatar sem precisar julgar e que a gente que vai nos levar muitas vezes para saber que não são emaranhados, são atitudes, são jeitos de lidar, mas sabe, o constatar, quando eu fui me apropriando de exercitar, contextualizar, sabe, muda todo o meu olhar para as pessoas, muda tudo. A gente fica mais aberto, os movimentos com a pessoa que se sente contextualizada, ela fica diferente com a gente, ela fala, olha, não está me julgando, está olhando para a minha história. E é claro que às vezes vai ter hora que a gente vai dizer, ó, isso aqui tem a ver com tudo que você passou. Agora esse pedacinho aqui tem a ver com um pouco de falta de educação. Mas não é julgamento, é constatação, né? A gente pode constatar também quando é grosseria, mas mesmo assim, sabe, para a gente não desfocar, e às vezes a gente vê uma pessoa embrabecida, uma pessoa muito nervosa o tempo todo, tem um hábito, tem um jeito o tempo todo, assim, 100% do tempo. A gente precisa olhar um pouco atrás. Como foi a infância? Como foi esse nascimento? Como é que foi a vida dela na escola, né? Ela estudou? Como é que ela fez? Então, resumidamente, né, para a gente deixar aqui para todos que me perguntaram, para que a gente possa começar a exercitar esse princípio. Porque, sabe, nós temos lá as 3 leis, não temos? Nós temos. Dentro das ordens do amor, nós temos, né? O pertencimento, nós temos a hierarquia e nós temos o equilíbrio. Para mim, quando eu trouxe esse outro princípio e eu coloquei isso dentro das leis, começou a permear também nas ordens da ajuda, esse contextualizar foi uma ponte muito interessante para ajudar as pessoas, principalmente aquelas que vêm para a terapia, mas também aqueles que querem se tornar ajudantes, não é? Então, como é que eu não julgo? Onde eu vou buscar? Onde que eu vou buscar uma base concreta no contexto da história? Porque há um tempo atrás eu dizia, né, deixa as histórias em paz. E precisamos mesmo deixar as histórias em paz, né? Então, o contexto, ele é, de fato, a possibilidade concreta, maravilhosa, amorosa, que faz com que a gente contextualiza, entenda os acontecimentos e entenda também o desdobramento dos acontecimentos. Aí nós vamos para uma compreensão mais profunda e, portanto, daí nós podemos praticar o não julgar. E digo a vocês, é um exercício contínuo. De vez em quando, professor, a gente dá umas escorregadas? Claro, até porque somos humanos, até porque estamos nos apropriando desse novo jeito de pensar, não é? Para mim também foi muito trabalhoso e ainda é bastante trabalhoso, né? Porque se a gente se distrair, a gente opa, isso daqui é julgamento, não é constatação, né? Mas utilizem também para vocês. Façam compreensões de vocês. Utilizem tudo isso, essas leis, mais esse princípio sistêmico que a professora Elza está trazendo para agregar as leis, né? Temos outros, mas esse para mim ele é fundamental, ok? Então, como eu não julgo, eu contextualizo. O que faz o contexto em mim? Me dá entendimento dos desdobramentos
Eu compreendo. Na compreensão, o que, que eu vou ter? Um novo jeito de olhar, uma nova consciência sobre a história daquela pessoa. E aí eu não julgo. Bom, espero ter ajudado. Já fui contando para vocês desse novo princípio. Alguém vai perguntar, é uma nova lei? Pode ser também. O mais importante é que a gente utilize, não é? Então, um forte abraço para todos. E assim, a Carol está me lembrando de fazer um aviso aqui. Quem quiser perguntar, deixa aí as perguntas. Nós temos olhado com frequência no YouTube. E aí agora nós vamos começar a fazer vídeos curtos para responder essas perguntas, tá bom? Um abraço, gente, e até!